começar o esporte, obviamente, falando da vitória do Inter, né, Rafa, que acabou surpreendendo muitos torcedores, que até os mais confiantes, né? Comenta um pouco mais a respeito disso e, aliás, boa tarde, né? É isso, Ana. Boa tarde para você, que está acompanhando o Fala Rio Grande. O Inter venceu na montanha, podemos dizer assim, lá em cima, estava bem acima do nível do mar, na altitude, com o gol do Enervalência. O Inter que soube sofrer, soube se defender. Começou o jogo sofrendo com uma pressão, é claro, do Bolívar, mas conseguiu fazer um gol e conseguiu no segundo tempo mais se defender do que atacar, mas manter a posse de bola, né? Isso foi importante para o Inter conseguir esse resultado. A gente confere mais sobre como foi esse jogo. Em La Paz, o time montado por Eduardo Cudê tinha novidades. 3 zagueiros. Além de Vitão e Mercado, Nico Hernandes também começou o jogo. E a partida iniciou movimentada. O time da casa, é claro, tentou pressionar a equipe gaúcha. E aos 10 minutos do primeiro tempo, o Che fez uma grande defesa para garantir o 0-0. E se o empate estava bom para o Inter, Enervalência tratou de deixar ainda melhor. Lançado por Alan Patrick, o camisa 13 colorado bateu forte no canto e abriu o marcador. Na comemoração, teve até dancinha aqui do Brasil. Depois de sofrer o gol, o Bolívar continuou atacando. Mas as melhores oportunidades da primeira etapa foram concluídas todas para fora. No segundo tempo, o Inter estava mais cansado, mas ainda assim conseguindo se defender bem. O Bolívar aumentou a pressão. Rocher defendeu aos 16 minutos um grande chute de fora da área. E depois disso, em menos de 5 minutos, a equipe boliviana colocou 2 bolas na trave. Apesar da pressão, o time não conseguiu marcar e o placar final ficou em Bolívar 0, Inter 1. Agora, a decisão das quartas de final acontece no Beira-Rio. E, Rafa, o técnico Eduardo Cudê, ele deu uma entrevista coletiva, né, falando a respeito da vitória. Como é que foi essa entrevista? Ele comentou alguma coisa interessante, assim, a mais, além da vitória, obviamente, né? Isso, o Cudê falou... O Cudê costuma falar bastante, né? É um pouco difícil entender o que ele fala. Ainda é, né? Ele está tentando aprender o português, mas falou bastante sobre como que o Inter adotou, qual estratégia o Inter adotou para enfrentar o Bolívar e enfrentar a altitude, né? O Inter tinha um desafio e tanto, é claro, o Bolívar é uma boa equipe e a altitude era um adversário a mais, a gente pode dizer assim. O Bolívar, por si só, é um bom time, é um time que está entre os 8 melhores da Libertadores e a altitude também é um problema. Costuma ser um problema principalmente para o Inter, né? O Inter foi lá, conseguiu fazer o enfrentamento. Tem muita gente dizendo que o Inter teve sorte no segundo tempo e é um pouco de verdade, as bolas... 2 chances do Bolívar pararam no travessão e o Inter teve 2 escapadas com o Valência praticamente só, né, Sueli? O lance que ele fez o gol e um outro lance ali que ele não conseguiu arrematar. Teve uma no segundo tempo, que aí já mais cansado, o Enervalência não conseguiu, adiantou a bola e não conseguiu chegar. O Inter foi com uma estratégia clara, né, Sueli? Se defender e tentar os contra-ataques, em especial com o Enervalência. A gente vai ouvir agora o Eduardo Cudê falando sobre tudo que envolveu esse jogo, a preparação do Inter e especialmente a estratégia adotada na partida lá em La Paz. A verdade é que olhamos muito o jogo, não só do Bolívar, também de Stronge, para tratar de fazer a melhor estratégia aqui. A altura, a atitude se sente muito aqui e todo o time sente muito. A ideia era ser um equipo curto, um time que esteja muito curto entre linhas e poder sair, porque ele aqui joga muito contra na última linha, por isso sempre tem homens de mais quando movimenta a bola. Pero bueno, acho que sim. O grupo fez uma grande partida e bueno, nos vamos muito felizes porque não é fácil ganhar aqui, pero consciente também que isto ainda não terminou, faltan 90 minutos em casa com nossa gente, pero a Copa sempre hay que ter muito cuidado em tudo e bueno, já está, se terminou o primeiro tempo, por falar de alguma maneira.
falas que o técnico colorado vem tendo em todas as últimas partidas, né? Quando o Inter perde, não está tudo errado, e quando o Inter ganha, não está tudo certo, né? Então o Kudê falou sobre isso mais uma vez, mas é claro, é muito mais fácil para o técnico dar uma entrevista coletiva depois que ganha, né? Falar sobre as estratégias que adotou que levaram à vitória, porque ele até falou sobre isso no jogo agora contra o Fortaleza, sobre as estratégias que ele adotou, mas como deu uma derrota, não dá para observar muitas coisas boas. Aí o Kudê conseguiu a sua segunda vitória desde que voltou ao Internacional, a segunda pela Libertadores. Rafa, o Sérgio Rocher, o goleiro do Inter, também falou, né, nessa mesma coletiva de imprensa. O que exatamente ele comentou a respeito? Isso, a gente viu ali o Rocher, né, Sueli, mais uma vez foi um destaque da partida, fez uma grande defesa, a bola vinha no contrapé, ele conseguiu defender, teve toda a questão da altitude, que a gente sabe que muda a velocidade da bola, o Rocher a gente viu na matéria uma defesa de fora da área, que a bola faz um movimento que não é natural, se a gente for ver partidas aqui no Brasil, pega um efeito que não é natural, e o Rocher fez mais uma vez uma grande defesa, o Rocher que vem sendo destaque do Inter na Libertadores, né? Jogando no Monumental de Nunes, ia falar na Bomboneira, mas foi no Monumental de Nunes contra o River Plate, foi o melhor jogador do Inter em campo, no Beira-Rio bateu o pênalti decisivo e ontem mais uma vez fez uma grande partida. A gente ouve agora o Sérgio Rocher falando sobre a sua atuação, mas valorizando muito mais o desempenho do grupo como um todo. A equipe tudo fez, acho, uma partida muito boa, um sacrifício gigante. Acho que todos teníamos que fazer um grande jogo. Fizemos, estuvimos dentro do campo e estuvieron afuera, tirando para cima para nós, apoiando. E se conseguiu um resultado muito bom. E como falou o Chacho, é muito difícil jogar, muito difícil ganhar. E nós conseguimos, mas ainda queda 90 minutos, muito difícil contra um time que também fora de casa joga bem. Então hay que tener cuidado y no se confiar. Hay que cambiar el chip ahora para lo que viene, Brasileirão, y preparar el próximo jogo que va a ser muy importante en nuestra casa. Bem difícil entender os dois, né, Rafa? Mas a respeito, né, o Inter acabou tendo uma vantagem, querendo ou não, contra o Bolívar, né? E como é que fica agora a questão do placar, como é que funciona essa vantagem do Colorado agora? É uma grande vantagem, né, Sueli? O Inter foi lá para tentar não perder, conseguiu uma vitória pelo placar mínimo, 1-0, mas foi muito importante, né? Agora o Inter pode, aqui no Beira-Rio, empatar o jogo em 0-0, 1-1, 5-5, quanto for que se classifica. Claro que uma nova vitória do Inter classificaria e o Inter pode também perder o jogo por um gol de diferença, que aí a decisão vai para os pênaltis. E é importante dizer, Sueli, já faz um tempinho, mas é sempre bom reforçar que não existe mais gol qualificado, né? Se o Bolívar vier aqui e fizer 5 gols no Inter e o Inter fizer 4, a diferença continua de apenas um gol, mesmo ele tendo feito o gol fora de casa, a decisão iria para as penalidades. O Inter tem uma boa vantagem, encaminhou sim a vaga para as semifinais da Copa Libertadores da América. Tá de olho também no jogo entre Fluminense e Olímpia para saber quem é o seu possível adversário na semifinal.